Em 1884, um papa declarou guerra aberta a uma organização que, para muitos, simbolizava apenas fraternidade e filantropia. Mas para o Vaticano, ela era algo bem mais perigoso, parte de um plano para destruir a Igreja desde os seus fundamentos. Durante séculos, a Igreja tratou essa organização como uma ameaça existencial. E não foi com palavras suaves. Os papas falaram em excomunhão, heresia e até uma guerra espiritual entre o reino de Deus e o de Satanás. Hoje, mesmo com apelos à tolerância e discursos de liberdade, essa condenação continua em vigor. E quem ignora isso pode estar, segundo a Igreja, em estado de pecado grave. O que existe por trás desta condenação tão enfática? O que torna essa fraternidade tão incompatível com a fé católica? E por que, mesmo depois de tanto tempo, o Vaticano continua dizendo não? Para entender tudo isso, precisamos voltar ao século XVIII. O embate entre a Igreja Católica e a maçonaria não é fruto de teorias conspiratórias modernas. Ele começou oficialmente em 1738, quando o Papa Clemente XII publicou a Constituição In Eminenti Apostolatus Specula, proibindo terminantemente que os católicos ingressassem em lojas maçônicas. O documento foi tão incisivo que determinava a excomunhão para aqueles que, de qualquer modo, aderissem à maçonaria. Essa condenação não foi isolada. Em 1751, Bento XIV reafirmou as sanções. Pio VII, em 1821, seguiu pelo mesmo caminho. Leão XII, em 1826, consolidou as proibições ao reunir e confirmar todas as bulas anteriores na Constituição Quo Graviora. E ao longo do século XIX, Pio VIII, Gregório XVI e, de forma repetida e enfática, Pio IX, emitiram novos alertas contra o avanço da maçonaria. O auge dessas condenações veio em 1884, com Leão XIII. Na encíclica Humano Genus, ele apresentou a maçonaria como parte de uma batalha espiritual entre dois reinos, o de Deus e o de Satanás. O Papa descreveu a seita como organizada, abre aspas, para a destruição da Igreja publicamente e abertamente, denunciando o naturalismo e o racionalismo como suas bases filosóficas. Alguns anos depois, em 1892, Leão XIII voltaria ao tema na carta Custode di Quella Fede, dirigida ao povo italiano. Ali, ele resumiu de forma ainda mais clara a posição da Igreja. Abre aspas, lembremos de que o cristianismo e a maçonaria são essencialmente irreconciliáveis, de modo que unir-se a um é divorciar-se do outro. Mas o que havia de tão ameaçador na maçonaria? Segundo o professor Zbigniew Suchecki, especialista em maçonologia e consultor da Igreja, a fraternidade moderna surgiu oficialmente em 1717, com a fundação da Grande Loja de Londres, ainda dentro de um templo protestante. Esse momento marcou a passagem da antiga maçonaria operária para uma organização especulativa, com forte ênfase no deísmo e em uma fraternidade universal, baseada apenas na razão humana. A própria estrutura maçônica revela essa pretensão religiosa. Suchecki explica que seus rituais de aprendiz, companheiro e mestre se assemelham aos sacramentos cristãos, dando a impressão de uma transformação do homem por meio de gestos simbólicos. Essa iniciação simbólica, segundo ele, é incompatível com a fé, porque compete diretamente com a transformação trazida pelos sacramentos. O problema não era apenas teórico. Durante o século XVIII, a maçonaria assumiu uma postura política ativa contra a Igreja.
Em 1952, por exemplo, a Grande Loja da França declarou publicamente a necessidade de, abre aspas, desmascarar por todos os meios as intrigas clericais do Vaticano e de se engajar em uma luta implacável contra o clericalismo. Esse anticlericalismo consolidou a imagem da maçonaria como inimiga direta da Igreja. A tensão aumentava porque os papas viam na filosofia maçônica a difusão do naturalismo e do racionalismo. Em Humanum Genus, Leão XIII denunciou que as ideias morais e filosóficas da maçonaria podem ser essencialmente traçadas a um naturalismo racionalista, que inspira seus planos e atividades contra a Igreja. Na prática, isso significava que a maçonaria promovia uma visão de mundo em que a religião era reduzida a um símbolo vago, subordinado à razão humana. Esse relativismo aparecia na própria abertura indiscriminada das lojas, que recebiam membros de qualquer religião, sem exigir adesão a um credo específico. Para os papas, esse indiferentismo era o grande erro da modernidade e colocava em risco a fé dos católicos. A linha do tempo das condenações papais mostra consistência. Clemente XII, em 1738, Bento XIV, em 1751, Pio VII, em 1821, Leão XII, em 1826, Gregório XVI, em 1832, Pio IX, em diversas ocasiões entre 1846 e 1878, e finalmente Leão XIII, em 1884. Todos apontavam para a mesma conclusão. A maçonaria não era apenas uma associação social, mas um projeto alternativo de sociedade, fundado em princípios incompatíveis com o cristianismo. A questão nunca foi uma disputa por poder ou território, mas sim uma batalha por fundamentos. De um lado, a revelação divina em Cristo transmitida pela Igreja. De outro, um humanismo autônomo que endeusa a razão. Mas se esse conflito de base foi identificado tantos séculos atrás, por que a Igreja continua até hoje reafirmando a proibição? O que exatamente torna impossível para um católico conciliar a fé com a maçonaria? Quando o magistério da Igreja afirma que a maçonaria é incompatível com a fé católica, o que está em jogo não são apenas decretos disciplinares frios e distantes, mas um conjunto de razões doutrinárias, morais e pastorais que atravessam séculos. A primeira incompatibilidade está na própria concepção de Deus. Para os maçons, ele é descrito como o grande arquiteto do universo, uma figura vaga, alcançada apenas pela razão. Já para a Igreja, Deus não é uma abstração distante, mas aquele que se revelou em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, centro de toda a fé cristã. Essa diferença conduz a um segundo ponto, o relativismo religioso. A maçonaria admite membros de qualquer religião, partindo do princípio de que todas as crenças são igualmente válidas. Para a fé católica, porém, não se pode colocar no mesmo nível Cristo, nosso único Salvador, e religiões que negam sua divindade. O indiferentismo religioso, entendido como equiparação de todas as crenças, é considerado pela Igreja um erro grave e perigoso. Não se trata apenas de uma divergência teórica. A própria prática maçônica funciona como uma religião paralela. A Enciclopédia Católica descreve que a maçonaria exibe todos os elementos de uma religião e, como tal, torna-se rival da religião do Evangelho. Inclui templos, altares, orações, um código moral, culto, vestes, dias festivos, promessa de recompensa e punição na vida futura, hierarquia, ritos de iniciação e de sepultamento.
Isso significa que, no lugar dos sacramentos, oferece um caminho alternativo de salvação simbólica. Essa concorrência com os sacramentos se torna evidente nos rituais. Na década de 70, a Conferência Episcopal Alemã conduziu uma série de estudos sobre esse tema. Esses estudos concluíram que os ritos maçônicos de aprendiz, companheiro e mestre se assemelham aos sacramentos cristãos, dando a impressão de uma transformação do homem por meio de gestos simbólicos. O relatório destaca que tais ritos colocam-se em competição direta com a transformação trazida pelos sacramentos. Outra dificuldade está nos juramentos de silêncio. O iniciado promete guardar segredo absoluto sobre os ritos, sob pena de maldições ou punições simbólicas. Para a Igreja, qualquer juramento que comprometa a consciência em matérias que deveriam ser submetidas apenas a Deus é moralmente inaceitável. O segredo maçônico não protege apenas informações organizacionais, mas envolve pactos que colidem com a liberdade cristã. A oposição à Igreja também foi registrada de diversas maneiras. No século XIX, por exemplo, o próprio Pio IX denunciava que sociedades maçônicas exerciam pressão política contra a Santa Sé, e especialmente na Itália, apoiando abertamente medidas anticlericais, como a supressão de ordens religiosas e o confisco de bens eclesiásticos. Além disso, na França revolucionária, maçons e aliados usaram propaganda anticlerical para justificar a execução de padres e bispos. Não era apenas uma questão interna. A maçonaria influenciava leis e governos para reduzir a presença da Igreja. Esse cenário moldou a resposta jurídica da Igreja. O Código de Direito Canônico de 1917 determinava a excomunhão automática dos católicos que ingressassem na maçonaria. Em 1983, o novo código não citou explicitamente a instituição, mas a Congregação para a Doutrina da Fé esclareceu de imediato: a avaliação negativa da Igreja sobre as associações maçônicas permanece inalterada, já que seus princípios sempre foram considerados irreconciliáveis com a doutrina da Igreja. Os fiéis que se inscrevem em associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem receber a Sagrada Comunhão. O documento, assinado pelo então cardeal Joseph Ratzinger e aprovado por São João Paulo II, ainda reforçava que não compete às autoridades eclesiásticas locais dar um julgamento sobre a natureza das associações maçônicas que implique na derrogação ao que foi decidido. Ou seja, nenhum bispo ou conferência episcopal pode flexibilizar essa proibição. Essa linha permanece atual. Em 2023, diante da dúvida de um bispo filipino, o Dicastério para a Doutrina da Fé respondeu que a filiação ativa à maçonaria por parte de um fiel é proibida devido à irreconciliabilidade entre a doutrina católica e a maçonaria, e recomendou que se fizesse catequeses em todas as dioceses para esclarecer a questão. A Igreja também insiste que a caridade cristã não pode ser confundida com a filantropia maçônica. Enquanto os maçons promovem ações beneficentes dentro de uma visão relativista e humanista, a caridade católica nasce do mandamento de Cristo: amar como Ele nos amou. Assim, a fraternidade cristã é sobrenatural, fundada em Deus e não apenas em ideais humanistas. As consequências espirituais são claras.
A declaração de 1983 permanece em vigor. Os fiéis que se inscrevem em associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem receber a Sagrada Comunhão. Em outras palavras, a adesão à maçonaria coloca o católico fora da plena comunhão com a Igreja, impedindo de participar licitamente da vida sacramental. Portanto, a resposta à pergunta por que a Igreja proíbe a maçonaria não é simples, mas é múltipla. Porque a maçonaria relativiza Deus, nega a singularidade de Cristo, imita os sacramentos, impõe juramentos ilícitos, promove uma visão anticlerical, propõe uma fraternidade sem pai e oferece uma caridade sem Cristo. Tudo isso é incompatível com a fé que os apóstolos receberam de Jesus. E a pergunta que permanece é: como essa proibição repercute hoje, num tempo em que muitos católicos se dizem simpatizantes da maçonaria? Hoje, o debate sobre a maçonaria não é apenas uma questão histórica. Em muitos países, especialmente na América Latina e nas Filipinas, a Igreja tem constatado o crescimento de católicos que participam de lojas maçônicas. O fenômeno exige clareza doutrinária. Não se trata de meras formalidades disciplinares, mas de uma contradição entre duas visões de mundo. Como já foi dito, o Vaticano, em 2023, reafirmou a incompatibilidade entre a fé católica e a maçonaria. Esse ressurgimento da questão é impulsionado, em boa parte, pela atração que a ideia de fraternidade universal exerce em um mundo fragmentado. Muitos católicos veem na maçonaria uma proposta de solidariedade e auxílio mútuo. No entanto, a Igreja alerta que essa fraternidade é apenas aparente, porque exclui a referência a Cristo. A verdadeira fraternidade nasce de Deus Pai, que nos fez filhos no Filho, e não pode ser reduzida a um pacto meramente humano. Leão XIII, em sua encíclica Humanum Genus, descreveu a maçonaria como parte de um plano mais amplo contra a fé. Abre aspas, a seita maçônica, como se fosse sua missão, propõe-se destruir, desde os fundamentos, toda a ordem religiosa e social nascida das instituições cristãs e substituí-la por outra, moldada ao seu modo e segundo os seus princípios. Essa advertência mostra que o problema não é apenas disciplinar, mas de cosmovisão. Duas concepções de sociedade e de Deus que não podem coexistir. É nesse ponto que a Igreja insiste. O objetivo não é excluir ou marginalizar indivíduos, mas proteger a coerência do catolicismo. Ao advertir os fiéis, o magistério não condena a pessoa do maçom, mas a estrutura e a filosofia que, sob aparência de fraternidade, relativizam a verdade revelada. O impacto pastoral é evidente. Bispos são chamados a orientar com clareza. Padres são chamados a instruir seus fiéis. E leigos são chamados a compreender que a adesão à maçonaria não é uma escolha neutra. Como destacou a Congregação para a Doutrina da Fé em 1983, os fiéis que se inscrevem em associações maçônicas estão em pecado grave. Não se trata apenas de reprovação teórica, mas de uma consequência sacramental imediata. No fim, a mensagem da Igreja é inequívoca. Não se trata de uma regra administrativa, mas da essência de ser católico. Cristo não pode ser colocado lado a lado com ideais humanistas vagos ou com ritos simbólicos que competem com os sacramentos. A fé católica exige exclusividade e fidelidade à verdade revelada.
Por isso, diante de um mundo em que a maçonaria ainda exerce fascínio, a Igreja reafirma sua posição. Não porque queira impor restrições arbitrárias, mas porque reconhece que seguir a Cristo implica renunciar a caminhos paralelos. Ou se é de Cristo e da sua Igreja, ou se abraça outra filosofia. Como disse Leão XIII, o projeto maçônico visa substituir a ordem cristã por outra. E é justamente por isso que a Igreja, em nome da verdade de Cristo, continua a dizer não. E você, o que acha sobre isso? Deixa nos comentários que eu quero saber. Agora, se você quer aprender a responder às principais objeções contra a fé católica e assim proteger a sua alma e a alma das pessoas que você ama, clica no link da descrição e conheça a formação Catolicismo Blindado. E para entender qual é a base bíblica do purgatório, confere esse vídeo aqui que está na tela. Clica nele aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço, fica com Deus.